Seja bem-vindo para mais um vídeo deste canal. Primeiramente, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. E você que está em busca de ter mais um conhecimento, sobre a oração, eu convido a você a conhecer, a estar lendo meu e-book Esboço de Pregação e Ensinamentos da Oração. Para você ter o acesso é muito simples, basta clicar no link que está abaixo deste vídeo, na descrição ou também nos comentários fixados. Clicando nele, você vai estar preenchendo o teu cadastro e estará recebendo acesso no seu e-mail. Vamos para o vídeo? Neste vídeo, nós vamos ver, uma live com o pastor Eliseu Rodrigues. Não pode falar pau, madeira, pois conectam ao pênis. Se falar às 18 te pego, outro entende como mensagem subliminar. Se disser eu vou por trás, outros dizem lá ele. Isso é chocarrice, ou seja, tirar o sentido das palavras e transformá-las em palavras ou sentidos imorais. Isso é pecado. Gente, em qual momento do texto, eu estou fazendo uma pergunta agora. Em qual momento do texto eu disse que a expressão lá ele é pecado? Por favor. Um abraço para todos de Barreira, Ceará. Em qual momento do texto eu disse que a expressão lá ele é pecaminosa? A irmã Maria Vitória diz que caluniar os outros também é pecado. Se você está falando que eu caluniei alguém, então você acabou de pecar, porque você está me caluniando. Em qual momento desse texto, vocês conseguem responder, gente, uma pergunta simples? Obrigado, Jamile. Em nenhum momento, nesse texto, eu disse que a expressão lá ele é pecado. Mas, se você entrar no meu Instagram, onde eu postei esse texto, os crentes estão dizendo que eu estou dizendo que a expressão lá ele é pecado. Então, eu quero dividir a nossa live rápida e objetiva em 2 pontos. Nós temos uma dificuldade de comunicar com essa geração. Primeira dificuldade, geração sexualizada. Geração sexualizada. Qualquer coisa que você fala nessa geração, a mente da pessoa é tão pornográfica que ela procura uma imagem ou uma expressão de cunho sexual para entender a sua palavra ou desfazer a sua palavra. Essa é a primeira dificuldade que nós temos nessa geração. A segunda dificuldade que nós temos nessa geração é a falta de interpretação. O texto, eu estou dizendo que usar lá ele para rejeitar a expressão às 18 horas eu te pego na sua casa. A pessoa está dizendo, às 18 horas eu passo na sua porta para te buscar, para te levar para a igreja, para a gente se encontrar e ir para algum lugar. Pega aquele pau, pega aquela madeira. Aí a pessoa já conecta com pênis. Naquela avenida ali eu sempre vou por trás. Naquela rua eu vou por trás. Ok? A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria no espírito. Existem algumas versões que dizem gozo no espírito. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, que gozo é um dos frutos do espírito. A pessoa já faz uma conexão em um sentido sexual. Existe um hino, um exemplo. Você está no culto, numa Assembleia de Deus tradicional, pentecostalismo clássico. E eles vão abrir o culto desse jeito. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Eu já vi adolescentes
Eu já vi jovem olhar para o vizinho e falar assim, gozo? É, gozo. Antes de eu me preocupar com o que você vai entender, a minha primeira preocupação é em me comunicar. E quem estuda os livros dos teólogos antigos, se falar as palavras desses homens que criaram a base para a nossa teologia, seremos zombados, seremos criticados. Essa geração é sexualizada, isso é pecado. Isso é chocarrice. Vou pegar minha Bíblia. Irmão, ou você é crente ou você não é. Nós não precisamos rir do que o mundo ri. Nós não precisamos transformar o sentido das coisas. Existem expressões bíblicas que para uma geração ímpia a gente não pode mais usar. E o mais assustador são crianças. O Instagram está fazendo isso com a minha voz. Alguns Instagrams estão reclamando disso. Nem todo mundo. O Luke, mas nem todas as versões dizem alegria, Luke. Existem versões que usam a palavra gozo. E não há problema nenhum nisso. Gálatas 5:22. Vou ler para você aqui. 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu vou ler outro versículo aqui para vocês. Carta de Paulo aos Efésios. Alguém me disse esses dias, pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Você sabia que suas palavras estão te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Você sabia que suas palavras estão te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Pastor Diego, eu não li frutos. Eu li a palavra fruto. Eu mostrei o texto. O texto diz fruto. Vou perguntar mais uma vez. Seja sincero. Se você não sabia, diga, não, pastor, nunca pensei nisso. Tem gente que ora. Tem gente que jejua. Tem gente que congrega. Mas não consegue ser cheio do Espírito Santo por causa das palavras. Então, bora lá. Você sabia que suas palavras estão te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Aí eu falei pro Osano comprar o disjuntor lá, me trocar. Tá, você terminou o seu serviço aí? Não. Eu te pago amanhã? Deixa eu terminar, né? Tá bom. Porque ele vai comprar, faltou material, né? Porque as luminárias lá... É porque ele já tava me olhando pra me cobrar. Pela cara dele eu já conheço quando ele quer me cobrar. Você deve porque 250 que ficou comigo? Eu já tenho crédito, meu sogro não me rouba. Tô só com 100 já, mano. Já gastou 150. Licença que eu tô dando uma aula. Ah, agora? Aí amanhã, se terminar o serviço eu te pago. Amanhã tá o dia inteiro aí. Tá Não, bom. você- Tô dando uma aula aqui pra 1.185 pessoas. Sabia. Qual é o texto? Bora lá. Em qual texto você se basearia para dizer que suas palavras te impedem de ser cheio do Espírito Santo? Pastor Adriano Mendes, fica nessa live comigo aqui, por favor. Qual texto você usaria para falar para essa geração sexualizada e pornográfica que se você usa palavras torpes, palavras de cunho sexual, distorcendo o sentido original das coisas? E outra coisa, principalmente as mulheres ficam sem graça.
Homens ainda conseguem rir, mas as mulheres ficam extremamente sem graça. Você não vai conquistar uma mulher séria se na frente delas uma menina séria, uma adolescente, uma jovem séria, ela fica incomodada com chocarrice. Então, às vezes a menina tá até olhando pra você, cara. Tá até interessada em você. Mas quando você abre a boca, só sai maldade da sua boca. Só sai impureza. Só sai bobagem. Irmã Ana Paula, eu vi o seu comentário lá na postagem. Irmã Ana Paula, em nenhum momento, irmã Ana Paula, eu disse que a palavra laíla é pecado. A irmã não está pecando em falar a palavra laíle. A irmã peca se a irmã fala laíle, transformando a palavra dita antes em um sentido de conotação sexual. Gente, mais uma vez, eu sou baiano. A palavra lá ele é sai fora. A palavra lá ele é Deus me livre. A palavra lá ele é eu não. É só isso. Rapaz, deixa eu ver uma coisa simples. É porque eu saí da Bahia na infância ainda. Você vai trabalhar pra mim, eu não vou te pagar, não. Você vai trabalhar de graça. Aí o cara fala, ele. Entendeu? Aí alguém canta ruim e engraçado. Uma pessoa canta ruim e canta engraçado. Olha lá, você canta igual aquela pessoa. Aí o baiano diz, lá ele. Sai fora. Eu não. Só que o lá ele agora está sendo muito usado para esse sentido. Sim, com segundas intenções. É só isso. Então, bora pro texto. Suas palavras te impedem. Você parece o Shurek. Lá ele. Sai fora. É isso aí, Max. Max, tá de boa aí, pastor Max? Você que fala muito para jovens. Para nossa juventude. Ele fala muito bem para jovens. Max. Olha, o irmão comentou aqui, Max, que lá em Minas Gerais disseram que lá ele significa pênis. Não, irmão. Não, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O lá ele é uma rejeição de alguma coisa. Só que as pessoas estão usando para cunho sexual. Pega o pau, pega a madeira, lá ele. Eu vou por trás e vou chegar lá ele. E isso é chocarrice. Eu tô falando aqui, pastor Max. O senhor tá com sua Bíblia aí, pastor? Rapaz, tô. Fala comigo. Pega aí, por favor. Se você falar assim, você não gosta de Bíblia, eu vou falar lá ele. Sai fora. Ué. Você não gosta de Bíblia, lá ele. Você só escuta coach, você não escuta nenhum teólogo, lá ele. É mais ou menos assim, gente. Sensacionalista. Você é sensacionista, lá ele. Ou você chegar pro sensacionista e falar assim, tu tá falando muita língua estranha. Ele vai dizer, lá ele. Sai fora, eu mesmo não faço parte desse grupo. É só isso. O lá ele em si não é pecaminoso, entendeu? Ele tomou uma conotação de chocarrice sexual de um tempo pra cá, né? Um ano e meio pra cá. Pois é. Eu tô explicando isso aqui, pastor Max, porque eu fiz uma postagem sobre chocarrice, que é tirar o sentido original das coisas e levá-las para um sentido de conotação sexual. É isso que significa chocarrice. Aí eu falei que isso é pecado. Então eu usei os exemplos. Vou passar aí, eu vou te pegar às 18 horas pra gente ir pra igreja. Me pegar,
Varão, me pegar. Naquela igreja ali, eu sempre vou lá por trás. Eu nunca vou pela frente. Por trás, lá ele. É só isso. A gente quer pregador e a gente quer crente. O pregador fica preocupado com o que vai expressar no púlpito. Por causa do modo, pastor Max, que os Sim. crentes estão igual aos ímpios, entendendo as coisas. E entrou dentro da igreja, né? Entrou no nosso meio, no ministério, até numa conversa com um amigo pregador, com um cantor, com alguém, você fala uma coisa na inocência, na pureza, e a pessoa ela fala lá ele, transformando essa palavra em algo de moralidade sexual, de... Isso. Eu entendi perfeitamente o teu post, até não entendo por que gerou polêmica. Pois é, cara. Oh, meu Deus do céu. Ah, esse pastor quer ser o santão. Agora até lá ele, o cara disse que é pecado. Oh, Jesus amado. Lê pra mim, pastor. Por exemplo, eu aprendi com o senhor e perguntei para outro companheiro que o lá ele já existia há muito tempo. Então, há muito tempo, essa expressão, sai fora, não é comigo. Por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui que ia causar outra polêmica, né? O Eliseu é muito amigo do coisa, gosta... Lá ele, rapaz, não faz parte daquilo que eu acredito, tô fora. E eu até tô tentando parar. Alguém botou aqui, pastor Arminiano, amém. De usar... Fala para um calvinista. Você é calvinista, Max. Aí eu falo, você tá pregando igual arminiano. Sim. Lá ele, sai fora. Eu já vi vídeos de memes ao próprio ministro dizendo no púlpito. Isso é chocarrice. O próprio ministro. Ele mesmo falando, ele mesmo rebatendo. Ele mesmo... Aí, olha o comentário que o Belo colocou aí, Max. Mas aí é mestre, né? É a monstrificação do caráter moral das coisas de Deus. O povo está indo longe demais. E, na verdade, pastor, isso é chocarrice. Por exemplo... Isso não é chocarrice, gente. Isso não é chocarrice. Chocarrice é você pegar o sentido natural das palavras e transformá-las em conotações sexual. Pau é pau. Madeira é madeira. Pênis é pênis. Gozo fora de uma cama, de um ato sexual, é alegria, é prazer. Gozo na cama é ato sexual. Você tem que encaixar as palavras com o tempo, com a necessidade. A gente pode escolher palavras melhores? Pode, mas nem todo mundo é professor de português. Se eu tiver que estudar um dicionário para pregar para você, o problema não está em mim, está em você. Sim. Na verdade, o seu post, ele trouxe uma advertência, um conselho para quem fala e para quem ouve. A responsabilidade está nos dois. Para quem fala e para quem ouve. Sim. Nos dois, não só para quem fala, mas para quem... Por exemplo, várias regiões do país... vou contar um exemplo muito engraçado aqui. No sul, o sul, colonizado bem europeu, o senhor conhece, é comum a pessoa falar, isso é um vadio, é um preguiçoso, isso é uma vadia, é uma preguiçosa. E eu vim do norte do país, criança para cá. E um dia minha mãe faltou o culto, a líder do Seguração de 80 anos de idade disse, cadê tua mãe? Eu disse, está em casa. Ficou em casa aquela vadia? Eu disse, o que é isso? Meu Deus! Para ela era muito natural, ela é descendente de europeu. Ela estava dizendo assim, ó... Você lembra o que aconteceu na sua igreja? Comigo? Sim. Lembra o que aconteceu na sua igreja com minha filha? São várias coisas que aconteceram aqui. Gente, o Max é aquele cara do vídeo que falou que eu ia revelar um monte de coisa. Cartão do SUS, CPF. Max, eu acho que foi a esposa do seu pastor, uma das líderes. Foi uma irmã influente. Muito bem arrumada, porque o povo do Sul sabe se vestir, né? Aí a Luana levou a Esté de vestidinho, branquinho. Você sabe que a Estézinha tem um cabelão. Ela pegou a Esté no colo assim. Meu Deus, olha isso, que nojo! O que é a cultura, né? A maneira dela elogiar. Você ficou nojo. É a maneira dela elogiar.
Cuidar com Uma aquilo que menina fala é aquilo que ouve também. nojentinha, uma menina separada, uma menina diferente, uma menina não me toque, uma boneca. Ela queria dizer uma menina muito especial. Consegue entender? Sim, sim, perfeitamente. Efésios 5. Abre aí, Max. Vamos lá. Será que tem na minha Bíblia, não? Eu peguei aquela de estudo mesmo do Jimmy Swagger. Aquela. O irmão Rafael falou assim, ó, um nojo de chique. É isso mesmo, é isso mesmo. Efésios 5, que versículo? Olha como ele começa. A partir do versículo 6, Max. Lê o versículo 6. Vamos lá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque Pode por continuar. estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus... A minha Bíblia aqui, ela tem uma frase em negrito e o resto em explicações. Por isso que eu estou demorando um pouco, entendeu? Que eu peguei a primeira, que eu peguei na frente aqui, é a de estudo. Portanto, não sejais seus companheiros. Essas pessoas, lógico. Porque no outro Não tempo pode eras ser trevas. companheiro de pessoas que enganam com as suas palavras. Tá isso claro, não tá claro? Claríssimo. Agora lê o versículo 18. 18, vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Ok. contexto, ele adverte Desculpa. em palavras, depois manda encher do Espírito. Peguei. Lê o 4. O 4, Não. 3. 5 e 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Prostituição, torpeza, avareza, quer dizer, lê o 4. O 4, nem torpeza, nem aqui a chocarrices, né? Tá E que não vendo? convém, mas antes ações de graças. Ou seja, não pode nem se nomear, ou seja, ser base para assunto de conversa. Em que sentido? No sentido do 4, zombaria. Eu posso tratar de assuntos sexuais? Posso. O texto não está me proibindo de começar, de basear um assunto de cunho sexual. Mas o texto proíbe a intenção, o propósito. Está aí no versículo 4. Tolice, zombaria que não convém, nem se nomeia entre vós. É nesse sentido que nós temos que evitar as palavras de cunho sexual. Tá aqui, ó, o irmão... Efésios 5, tem alguém perguntando ali a passagem. Efésios 5, 3, Efésios 5. 4, 5. Ok. Então você está percebendo o contexto, Max. O contexto, versículo 3. Não pode ser base de assunto no sentido de tolice nem zombaria. É isso que estão fazendo com o sexo, que é algo seríssimo na Bíblia. A Bíblia tem um livro inteiro para falar de sexo. Cantares. Mas essa geração pornográfica, o funk brasileiro, destruiu a seriedade com a qual Deus trata a sexualidade do casal. Perfeito. Não é dupla, não, é casal. Aí, você percebe que no versículo 6, fala para não termos amizade, não termos aliança com gente que engana com palavras. Aí vem o versículo 18. Ele fala muitas coisas, mas uma delas que impede o enchimento do Espírito são as palavras. Porque no 18 ele fala, por favor, lê. 18 e 19, sem parar. 18, 19 e 20, sem parar, Marcos. E não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tá aí. Ele fala o que não falar. Aí depois, quando ele fala pra gente ser cheio do Espírito Santo, ele fala o que a gente tem que falar. Ele dá uma ênfase muito grande aqui nas palavras. Nas palavras. Muito grande. Peraí, Uma Marcos. ênfase muito grande nas palavras. Eu molhei o avô e ele me molhou. Muito bem, é assim que se brinca com o homem.
Homem, quando ele faz uma coisa com você, você devolve. Mulher não. Se a mulher estressar, você sai de pé dela. Entra que você tá na rua e leva seu irmão. Só pede para ele cuidar com as palavras. Max. Você pode molhar de volta, mas cuida com as palavras. Max, entendido? Entendido. Perfeito. É isso que eu tô querendo que essa geração entenda. As Tem palavras... Ora, jejua, cava, sobe monte, desce monte. Mas não se enche. Mas fala muita bobagem. Fala muita bobagem. E aqui vai dizer não se nomeia, né? Nem brincadeira, né? Nem repetir. Nem se ele nomeie, falou nem assim. comece. Você não pode começar o assunto. Ah, tá, mas e aí, Paulo? Você está apontando o meu defeito, você está apontando o meu problema. E qual é a solução? Tá aí no versículo 19. Aí o cara diz, eu vou ser cheio do Espírito, eu vou pro monte. Para ser cheio do Espírito, eu vou jejuar 40 dias. Eu vou fazer... O cara diz que ia fazer jejum de xixi. Meu Deus. E homem não faz xixi, homem mija. Os caras ficam... Aí depois tem que fazer a campanha pelos rins. Primeiro dia da campanha, jejum de xixi. Segundo dia, oração pelos rins. Fazer a campanha para Deus sarar o rim dele. Aí Paulo, Max, olha como a gente tem que aprender a pregar com Paulo. Ele aponta o problema, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 7, ele aponta o problema. Aí no versículo 18, ele apresenta uma esperança, se encher do Espírito. Só que ele não põe um ponto no versículo 18, ele põe vírgula, porque o texto continua. Se encha do Espírito como? Falando entre vós salmos, hinos, cânticos, cantando, salmodiando e dando graças. Ou seja, não é que você vai ficar falando Salmo 1, Salmo 2. Não, é que o Salmo era o inário da igreja antiga. Ou seja, você tem que falar palavras que glorifiquem a Deus e que edifiquem quem está perto de você. Pastor, é o Colossenses 3, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia está colocando a responsabilidade em nós. Você tem poder de direcionar o teu pensamento, as tuas palavras. Você não é refém disso. Pode continuar. Sim, é isso mesmo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, agora, é um culto racional, é um exercício. Eu tiro aquilo que é torpe, aquilo que é imoral, aquilo... É uma decisão. Leu 16. 16 de... Colossenses 3. 3:16, vamos lá então. A palavra 16, de Cristo... 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu nem lembrei desse link aqui que estava linkado lá. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Parece que é uma repetição de Efésios 5. É. O mesmo problema da igreja em Éfeso, o mesmo problema dos Efésios, da igreja em Éfeso, Paulo encontrou na igreja em Colossos. Aí ele trata do mesmo assunto. Lá ele manda se encher do Espírito, aqui ele manda se encher da palavra. Capítulo 3, versículo 16. Abundantemente vai sair de dentro de você natural. É natural transbordar do que já está cheio. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Isso aqui é conversa, isso aqui é diálogo, sem microfone, sem engrossar a voz, sem fundo musical, entendeu? Tem gente, Max, que tem medo do púlpito. Tem gente, Max, que não consegue subir na tribuna e pegar no microfone, mas consegue dialogar. Então se encha do Espírito e dialogue com as pessoas falando de Bíblia. Pastor, não pode falar de política? Pode, à luz da Bíblia. Pastor, não pode falar das meninas? Pode, à luz da Bíblia. Pastor, não pode falar de sexo? Pode, à luz da Bíblia. Não com zombaria, nem com tolice. Aí ele fala, 17, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor.
fazer em nome do Senhor, Max, é fazer o que Jesus falaria. Agora entenda, Max, como ele conecta a palavra com a ação. Tudo que fizerdes por palavra